É uma grande honra trazer eles aqui também, assim como todos que já passaram aqui. Vou contar uma história aqui. Na década de 90, exatamente em 1990, eu comecei a jogar lá no Olaria. 3 anos depois, o meu pai assumiu como técnico. E aí fui treinador do Rafael. Ambos já foram jogadores do meu pai, né? E meu pai tinha ele como o menino e o jogador, assim, do coração realmente, né? Até hoje eles me chamam de meu Rafa, porque era a forma que meu pai chamava eles. E desde então a gente construiu uma longa amizade aí entre as famílias, os pais deles, e ambos têm uma história empreendedora e muito vencedora, de passar por muita luta, por muita batalha. Eu falei aqui do meu case de sucesso, né? Colocando aqui o Porto, e eu trago aqui para vocês que uma das grandes experiências que eu tive ali é justamente entender que para a gente poder conquistar algo, muitas das vezes a gente vai perder, a gente vai cair. Mas o que vale é a gente poder continuar seguindo, caminhando, né? A gente demorou 10 anos desde que eu criei o Porto para ser campeão de uma primeira divisão, né? E isso vale para toda a vida nossa, qualquer propósito. E a história deles é assim, é uma história muito vitoriosa. Eu quero que eles contem para vocês, e eu tenho muita honra realmente de poder estar recebendo eles aqui hoje para poder estar agregando ainda mais e fechando aí o nosso evento de hoje. Valeu? Com vocês. Obrigado aí, de mais nada, tá? Obrigado aí, meu Rafa. É assim que eu falo do Leozinho, só chamo ele de meu Rafa. E, cara, eu tô muito feliz, Leozinho, de estar aqui, porque é uma turma fora da curva, tá? Eu me sinto super privilegiado, pô, conforme o Bruno falou, domingo de manhã, depois de estar fazendo N coisas, eu tô saindo com a minha cabeça aqui, ó, explodido de tanto insight que foi bastante enriquecedor. Então, batendo de frente, né, tipo assim, indo ao encontro do que a gente conversou, que tá de parabéns, que essa iniciativa aqui possa gerar fruto entre a gente, e eu tenho certeza que vai gerar, né. E começando, eu queria fazer um paralelo com o futebol, né, porque é isso que a gente faz, né, Elzinho? No jogo a gente toma gol, a gente faz gol e a gente vira o jogo. E quando eu vi um pouquinho de cada um, eu tive certeza absoluta que todo mundo que tá aqui, ó, uma hora virou o jogo. E é sobre isso, virar o jogo, que eu e o Rafa a gente vai falar um pouquinho, tá? Eu sou de Duque de Caxias, Rafa também, a gente é irmão, eu sou mais velho de 4, então é eu, o Rafa, tem o Guilherme, tem a Mari. E nossos pais foram muito batalhadores para poder nos gerar e nos dar tudo de melhor. Então a gente cresceu, a gente teve opção de fazer natação, fazer inglês, estudar nas melhores instituições, e nosso pai sempre apertado. Atrasava uma mensalidade, pagava outra, dava um nó em pingo d'água para gerar a melhor formação pra gente. E essa melhor formação nos trouxe 2 coisas: resiliência, porque o que a gente tomou de porrada para poder chegar onde está foi absurda, e uma capacidade de aproveitar os momentos e aproveitar a situação. Então, por exemplo, eu tive a oportunidade de morar fora. Nos piores momentos da minha vida, eu consegui virar o jogo dando aula de inglês. Então, hoje eu tenho uma franquia da WhatsApp, o Marcelo Barbosa ali é meu sócio, e depois de tendo vários insights, trabalhando na WhatsApp como professor, como coordenador, como executivo, eu consegui depois me unir com meu irmão e a gente fundar a Bispo Cardiologia, que é um case de sucesso, mas o maior case de sucesso a gente vai deixar para o final. Mas antes de falar do maior case de sucesso que eu vou deixar para o final, eu vou falar que um dos maiores cases de sucesso que a gente tem é poder estar, através do nosso trabalho, do que a gente se propõe a fazer, da nossa complementariedade, realizar os sonhos dos nossos pais. Meu pai, há muitos anos atrás, tentou fazer direito, estou formado em direito. Meu pai chegou a fazer o vestibular para medicina, passar no vestibular para medicina, mas ele tinha que trabalhar. Então, simplesmente passou e não concluiu. O Rafa é médico. A minha irmã quis ser jornalista e meu pai fez de tudo para poder ela conhecer os estúdios da Globo, incentivar em tudo, curso. E hoje minha irmã é uma jornalista da Globo. E eu até brinco, poxa pai, você podia ter tentado ser jogador de futebol, porque o caçula, nossa, ele joga uma bola absurda, mas ele seguiu o caminho da engenharia e ele está empreendendo lá nos Estados Unidos. E é o que a gente faz aqui, a gente vira o jogo, a gente empreende, porque o empreender faz a gente sair do ponto A e chegar no ponto B. Então, vou passar pro Rafa e depois a gente vai trocando figurinha aqui.
Beleza? Não, show. A gente vai fechar aqui. Primeiro eu quero agradecer o convite do Léo de estar aqui. É realmente uma alegria muito grande. Eu sou fruto da família do Léo, do pai do Léo. O fato de eu estar aqui é um case que me emociona de verdade. Vou começar chorando aqui logo no começo. Mas por causa do Amarildo, que foi um dos primeiros técnicos do futebol, o pai dele, é que me destravou e ele enxergou em mim um potencial que eu mesmo não enxergava. Eu era um cara muito travado, muito tímido, assim, sabe disso. E o Amarildo sempre investiu em mim, sabe? Então, ele acreditava que eu era bom de bola e eu me escondia às vezes nessa minha capacidade e ele sempre acreditou em mim. E depois eu fui avançando, depois eu fui entender a dimensão do que o Amarildo fez na minha vida, depois que eu me tornei médico, assim, porque eu entrei ali como um garoto tímido no Olaria, no clube do Brotinhos, e ele me ensinou muito mais do que futebol, né? Então ele me ensinou a acreditar em mim, a não ter medo, a ir atrás e vencer essas dificuldades. Então eu tinha isso em casa e tive essa escola lá. Então, impossível eu não me emocionar com isso, porque eu até ano retrasado a gente sempre se ligava na hora dos aniversários, então eu mandava os vídeos para o Amarildo, eu cantava pra lá e ele estava morando em Aruã, mas às vezes eu ia para Aruã para cantar, só para cantar no aniversário dele, levava um violão para cantar no aniversário dele, e eu falei isso, que ele fez parte da minha vida, e eles fizeram parte do meu crescimento. Então só por esse motivo, assim, eu sou muito grato pelo homem que eu sou hoje e pela escola que o Amarildo, Davidson está aqui, conheceu, galera que conheceu o Amarildo, e a gente se cumprimenta, que é meu simpático, meu Rafa, e esse meu Rafa, eu ouço isso, eu tô com 40, então eu ouço isso desde quando a gente começou lá, 10 anos de idade. Então, assim, é muito forte estar aqui. Como o Felipe falou, nós somos de Duque de Caxias, somos uma família de 4 irmãos, então o Felipe mais velho, eu, o Gui e a Mari, que é jornalista da Globo. Eu depois de tentar o futebol, eu cheguei que em determinado momento eu tinha que fazer uma escolha, e a minha escolha foi para medicina. A gente vem de uma família que não tinha a menor condição de fazer medicina. Minha mãe é dona de casa, meu pai é despachante de carro. Então, assim, a gente se cercar de pessoas com uma mentalidade acima, né, faz a gente impulsionar. Acho que esse momento aqui também faz isso, porque às vezes nem a gente acredita que pode, mas quando a gente está no meio e as pessoas impulsionam a gente, isso que meus pais fizeram com a gente. Olha, eu não tenho dinheiro, mas meu pai é um grande alimentador de sonhos. E ele sempre acreditou na gente. Eu sempre fui muito estudioso. Quando eu me vi fora do futebol, e eu falei assim, poxa, agora o que eu vou fazer, qual a faculdade que eu vou seguir e tudo mais. E aí eu vou falar um pouquinho sobre referências aqui, tem algumas pessoas pretas aqui. E aí eu falei assim, cara, eu não tinha ainda nenhuma referência preta de um médico preto. Então, então eu não me enxergava nesse cenário de medicina. Eu falei, na minha cabeça, eu falei, poderia ser jogador de futebol, talvez um artista, uma coisa assim nesse sentido. Porque eram as minhas referências e da onde a gente vinha também. E aí um dia eu fui uma clínica grande em Duque de Caxias, uma clínica de 4 andares, assim, muito bonita. Eu cheguei lá na porta, e aí meu pai conhecia o dono da clínica, e aí o Dr. Paulo Andrade, eu sempre cito ele nas minhas palestras, o Dr. Paulo Andrade chegou, desceu as escadas para receber meu pai lá na frente, lá na porta. Pô, e era um negão igual a mim, cara. E aí eu falei assim, aí meu pai me catucou e falou assim, Rafa, isso aí que é o dono. Eu falei, que isso, mano? Isso aqui tudo é dele? Eu falei, é dedo dele. E ele é uma referência na radiologia no Brasil, né? Do Paulo Andrade. E eu falei, poxa, aquilo virou minha chave na minha cabeça. Eu falei assim, poxa, agora eu sei do outro cara. Tipo, eu quero ser médico. Eu vou ser médico igual esse cara aí. Né? E então eu comecei a estudar para fazer medicina. Consegui virar essa questão na minha mente, consegui entrar na faculdade de medicina. Eu lembro que se a gente não tinha a menor condição de fazer uma faculdade privada, eu fui pela condição, tipo, pô, 3 pretinhos em casa, minha mãe trabalhando em casa só, a gente não tinha a menor condição. E eu dou um exemplo assim, quando a gente é muito limitador uma crença limitante. E eu dou sempre um exemplo da porta de shopping, assim, quando você vê uma porta de shopping fechada, você tem a opção de olhar de longe e falar assim, ih, tá fechada, eu vou embora. Ou você tem a opção de falar assim, pô, tá fechado, mas eu preciso caminhar. E quando você começa a caminhar em direção à porta, você chega próximo à porta, o que vai acontecer com a porta? Ela abre. O que acontece é que as pessoas às vezes não entram na oportunidade porque elas olham de longe a porta fechada e dali elas vão embora. E eu aprendi com meu pai que eu preciso caminhar em direção à porta. Eu falei assim, cara, eu vou fazer um vestibular para uma prova, para uma faculdade que eu não tenho a menor condição de pagar, uma faculdade de medicina. Não temos.
Mas é um problema de cada vez. Eu falei, depois eu vejo, eu vou fazer. Eu peguei o dinheiro emprestado, fui fazer uma inscrição para uma prova numa faculdade de medicina e passei. Foi a única que eu passei nessa faculdade de medicina. Eu falei, pai, e agora? Passei para medicina. Eu falei, vamos dar um jeito.